Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso segundo dia de aula de Ética Cristã 1 e 2. Já oramos, como é costume, mais uma vez. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, Amém, boa noite, graça e paz. Estamos trabalhando sobre essa matéria tão importante, utilizando aqui o livro-texto de Ética Cristã, do Norman Geisler, e hoje nós estaremos trabalhando bastante aqui nos materiais de slide, que é uma síntese desse material, lembrando que nesse módulo é a união de Ética Cristã 1 e 2, como mostramos na aula passada, na primeira aula, mostrando o conteúdo programático, a ementa. Então, a gente vai estar trabalhando bastante e eu não tenho dúvida que vai ser uma benção. Tá bom, meus irmãos? Amém. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam estar se aprofundando mais sobre o tema, para que futuros alunos que queiram fazer o nosso curso em EAD possam estar utilizando esse material, para que também essas aulas sejam úteis a muitos irmãos e obreiros, onde quer que essas aulas chegarem, e, querendo Deus, que vidas sejam abençoadas, salvas e libertas, e que a gente possa ser útil aonde quer que essas aulas cheguem, tá bom? E os irmãos que tiverem interesse de fazer esse curso em EAD, entrem em contato conosco, porque temos um currículo agora para o curso médio em teologia em EAD. Quem sabe em breve também teremos ele juntamente com a grade do bacharel. As nossas aulas são de níveis bacharel, então por isso que a gente utiliza aqui no curso médio e bacharel esse material. Tá bom, meus irmãos? Vamos agora, como é costume, a leitura de um texto bíblico, que eu até vou abrir aqui e compartilhar com vocês. Estamos tratando de ética, e por ser um assunto muito relevante, a ética cristã, eu quero estar lendo aqui com vocês alguns versículos bíblicos. Mateus 5, do 1 ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12. Vocês estão vendo minha tela? Uhum. Joia. Júnior, por gentileza, leia para nós Mateus 5, do 1 ao 12. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Glória a Deus. Esse é um texto muito conhecido por nós, e ao estudar esse tema tão relevante, que é o tema da ética cristã, eu poderia afirmar para vocês aqui que dominar o Sermão do Monte seria uma das maneiras melhores para que a gente pudesse, assim, não só compreender a ética cristã, mas a ética da vida. Então, alguém já disse, e eu concordo com essa frase, que o Sermão do Monte, ele é o resumo de toda a revelação no Velho Testamento e no Novo. Eu sei que são alguns capítulos apenas, mas a profundidade daquilo que Jesus diz, da maneira em que ele coloca, da maneira em que ele nos leva a refletir, pensar e principalmente crer e agir, faz com que a gente realmente se torne uma pessoa muito espiritual e, ao mesmo tempo, um ser humano muito
mas muito equilibrado e muito valoroso. Como eu mencionei aqui na nossa primeira aula, não existe espiritualidade profunda sem uma humanidade plena. E o Sermão do Monte, com a pessoa de Jesus, com a obra de Jesus, com os ensinos dele, e nessa síntese, quando a gente consegue compreender e consegue ali, em meio a toda a dificuldade, praticar, eu diria que nós, além de estarmos ali expressando um corpo de doutrina e um credo poderoso, nós estamos vivendo uma vida, eu diria, debaixo de um princípio de uma ética cristã muito elevada. Então, eu deixo esse texto como abertura e a gente vai, né, ir mergulhar aqui nos temas dessa noite. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o primeiro slide e vou compartilhar com vocês. Nós, semana passada, começamos aqui o material do professor Maurício. Como eu mencionei para vocês, eu tive aula com o professor pastor Maurício, e a maioria, 80% do material é do pastor Maurício, e eu vou estar aqui compartilhando com vocês esse material, tá bom? Nós iniciamos lendo, né, esse primeiro slide, falando um pouco sobre a ética. Estamos trabalhando hoje, e a pauta de hoje será definição de ética cristã. Hoje nós estaremos trabalhando na definição de ética cristã. Vamos continuar falando sobre a introdução ainda, também da ética cristã. Falaremos também sobre o cristianismo e cosmovisão, características da moralidade hebraica e alternativas éticas contemporâneas. Mas a gente vai com muita calma e a gente vai estar trabalhando, que essa é uma forma de estarmos já interagindo com o material do Geisler, que é o nosso livro-texto, e outros materiais para a gente tenha bastante profundidade. Tá bom, meus irmãos? Joia? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Quem quer comentar algo? Tranquilo? Então, na semana passada, lemos aqui a definição de ética cristã. Falamos também sobre essas definições, né? Vou até ler rapidamente aqui para vocês. A palavra ética vem do grego ethos e se refere aos costumes ou práticas que são aprovados por uma cultura. A ética é a ciência da moral ou dos valores e tem a ver com as normas sobre as quais o indivíduo e a sociedade vivem. Essas normas podem variar grandemente de uma cultura para outra e depende da forma de autoridade que lhes serve de fundamento. A ética cristã é a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina. Emil Burner, né? A gente falou sobre a definição de ética e agora a definição de ética cristã segundo Emil Burner. As bases da ética cristã. Os fundamentos da ética cristã encontram-se nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, entendidas como a revelação especial de Deus aos seres humanos. E aí lemos essa primeira e depois lemos esses dois slides também. A ética no Antigo Testamento. Você queria falar alguma coisa, Júnior? Eu queria, dentro acho que do tópico anterior, acho que teve um conceito aí sobre norma que é vivida por uma sociedade e por uma cultura. Só queria entender que norma é essa? Que norma no sentido que jurídico? Que norma seria a lei? Ou é a norma que padrão de uma sociedade, pelo costume, que é diferente, né? A norma é aquilo que é imposto pelo Estado. Obrigado, Júnior. Seria mais nessa segunda forma que você acabou de dizer, porque o aspecto jurídico ele vai sempre ratificar, por exemplo, né, Júnior, você bem, como o advogado, sabe disso, que o nosso direito, ele tem coisas que se assemelham ao direito americano, mas ele é diferente, porque a nossa cultura é diferente. Então, as normas que eu pressuponho, tá, Júnior? Você me fez uma pergunta, mas eu entendo dessa forma. Quando fala essas normas da ética e da moral, tem a ver com a cultura.
daquele povo e não com a questão legal, né? Porque a questão legal vai derivar-se daquela cultura, né? O costume constante de uma sociedade, reiterado, ele passa a valer como norma. Exemplo típico que tenha, né? O direito ao idoso no ônibus, ao assento. Isso se tornou o costume constante, levou para o legislador, ele criou a norma, porque era uma forma de a sociedade ver que era necessário conceder o direito àquela pessoa idosa ao assento. Isso foi uma prática constante que passou a ser levado para o legislativo e criou a norma, a lei. Exato. Exatamente. E vamos pegar aqui um caso de culturas muçulmanas, aonde, para nós, o que eles praticam é um machismo desequilibrado. Para eles, é o quê? Faz parte vamos dizer assim, da norma deles, né? Agir com as mulheres, colocando burcas e reprimindo elas, para eles aquilo é o normal. Então, pode ver que a ética deles e a moral deles está diretamente ligada a essa questão dos costumes dele, né? Por isso que para nós, de fato, é claro que nós temos como algo errado mesmo, né? Nós vemos que é um lado muito opressor, mas para eles é algo comum, né? A questão do casamento com várias mulheres, né? E eles é o seguinte, eles aplicam a lei da Sharia, que é uma lei religiosa, como uma lei civil. Nós temos uma lei civil e nós temos a questão da moral e a ética e a questão religiosa, distinta. Eles não, ele é um código moral, de norma civil e norma religiosa, tudo junto. Eu até separei aqui um artigo, né, um texto, né, que inclusive de Francis Schaeffer, que ele escreve sobre a morte da razão. Se der tempo, eu vou estar comentando aqui na aula de hoje. Tá. Mas, por exemplo, Júnior, olha que interessante, foi bom o seu apontamento, porque, de uma outra forma, toda a ética e moral acaba se derivando da sua religião predominante. Mesmo que hoje a gente tenha essa separação, e ela é de fato assim, mais recentemente, por isso que nesse livro de Francis Schaeffer ele fala a morte da razão, que na antiguidade a religião ela determinava tudo. O comportamento do rei, o desdobramento das leis com relação às pessoas, como eles iriam agir com a religião, e aí, então a religião, ela dava toda a tendência. Depois da Reforma Protestante, depois de tantas reformas humanas e humanistas e correntes filosóficas, houve essa separação, né? Iluminismo. Isso, do iluminismo, houve essa separação entre o Estado e a religião. A gente sabe que nos últimos momentos, assim, acaba não separando, sempre está ligado diretamente. Mesmo que a gente tente fracionar, não tem como você separar. Não tem como viver uma vida bipartida. Mesmo que a gente tente fazer isso e faça isso, porque o que é o Estado e o que é a fé, mas elas acabam, por ser um tecido social, então acaba sempre se envolvendo. Por isso também que a gente entende, né, que nos nossos dias, principalmente no Ocidente, há uma busca muito grande para desestruturar as escrituras. Porque na hora que você desestrutura as escrituras, ou anula as escrituras, ou diz, em outras palavras, como, por exemplo, fazem a teologia liberal, dizendo que a Bíblia não é inspirada em muitas partes, você consegue colocar, introjetar na cabeça das pessoas de que aquele peso religioso não é tão relevante, né? Então, assim, percebam como há uma guerra, né, o tempo todo tentando desconstruir a palavra de Deus, para que o homem se torne esse ser independente, sem Deus, que siga apenas as leis humanas, que a gente sabe que, como eu disse na primeira aula, quando a gente se torna o ser humano pleno, a gente vira o demônio de nós mesmos, né? Nós tentamos se tornarmos deuses, mas na realidade a gente acaba virando uma sociedade de demônios, né? Porque os nossos padrões são egoístas e sempre serão. Mas, joia, Júnior, beleza.
Eu acho que esclareceu, né? É assim que eu entendo, tá, Júnior? Tá? Sim. Ok. E aqui nós tínhamos lido, né, o caráter ético de Deus, continuando aqui, lendo rapidamente. A religião dos judeus tem sido descrita como monoteísmo ético. O Velho Testamento fala da existência de um único Deus, o Criador e Senhor de todas as coisas. Esse Deus é pessoal e tem um caráter positivo, não negativo ou neutro. Esse caráter se revela em seus atributos morais. Deus é santo, justo, verdadeiro, misericordioso, fiel, e aqui tem as citações dos textos bíblicos. A natureza moral do homem, a Escritura afirma que Deus criou o ser humano à sua semelhança, Gênesis 1, 26 e 27, versículos 26 e 27, significa que o homem partilha ainda que de modo limitado do caráter moral do seu Criador, embora o pecado haja distorcido essa imagem divina no ser humano, não a destruiu totalmente. Deus requer uma conduta ética das suas criaturas, seja santo, porque eu sou santo. Levítico 19, 2, 20 e 26. A lei de Deus, e paramos aqui, exatamente, na semana passada. Então, pastor Johnny, leia para nós, por gentileza. Pois não. A lei de Deus. A lei expressa o desejo que Deus tem de que as suas criaturas vivam vidas de integridade. Há 3 tipos de leis no Antigo Testamento: cerimoniais, civis e morais. Todas visam disciplinar o relacionamento das pessoas com Deus e com o seu próximo. A lei inculca valores como a solidariedade, o altruísmo, a humildade, a veracidade, sempre visando o bem-estar do indivíduo, da família e da coletividade. Joia. Aqui, quando fala há 3 tipos de leis no Antigo Testamento, a gente vai trabalhar muito isso em teologia sistemática. Quem já fez vai se recordar que as leis cerimoniais, elas, de fato, foram úteis no Velho Testamento. Algumas recebem uma nova roupagem no Novo Testamento. Mas, com o advento da igreja, há uma releitura, não, ou melhor, o termo não é isso, há uma nova revelação, né, com relação às leis cerimoniais. Por que eu digo isso? Porque, podem ver, nós não fazemos mais a festa dos tabernáculos, festa das luzes. Nós não fazemos mais a festa das colheitas. Nós temos ela agora numa nova revelação. Podem ver que as principais festas, como eram, por exemplo, a Páscoa continua, mas agora numa nova roupagem, não como uma nova releitura, né? Por isso que eu corrigi, até porque esse termo tem sido distorcido hoje por muitos pastores. Mas na nova revelação, você pode ver que Jesus estabelece a nova aliança em cima do quê? De uma das festas mais importantes, que era a festa da libertação. Pode ver que nós não fazemos a festa do Yom Kippur. Nós não fazemos. Por quê? Porque o Novo Testamento, na pessoa de Jesus, houve o cumprimento. E vamos imaginar aqui, hipoteticamente, uma coisa, meus irmãos. Olha, hipoteticamente, tá? Vamos imaginar que o templo não tivesse sido destruído por Tito General no ano 70. Então, possivelmente, aquela prática que os nossos irmãos tinham naqueles primeiros 70 anos, vamos colocar naqueles demais, eu diria 37 anos, né? Jesus morre no ano 33, esqueça agora o calendário gregoriano, mas ele morre no ano 33 e no ano 70 depois de Cristo, a destruição do templo. Mas lembram que a igreja primitiva, ela ainda fazia ela fazia uma ponte entre os judeus e os gentios. Paulo vai resolver essas questões com seus textos. Hoje a gente vai trabalhar um pouco disso aqui, até mesmo porque tem tudo a ver as leis de Deus com essa questão da ética e da moral, né? Mas pode perceber que o primeiro concílio que se dá em Atos 15 foi um problema que a igreja estava enfrentando ali logo nos primeiros anos. Que como o evangelho chega a
as nações gentílicas, os gentios agora estavam sendo agora influenciados por judeus querendo misturar a fé deles. E Paulo resolve essa questão principalmente no livro de Gálatas e no livro de Romanos. Mas olha só que interessante, hipoteticamente, irmãos, hipoteticamente, tá? Se não tivéssemos tido a destruição do templo e o templo tivesse de pé, seria mais ou menos o que Paulo, Pedro, João faziam. A condução da igreja nesses 2000 anos de história seria mais ou menos essa. Olhar para o Velho Testamento e para toda a construção do Velho Testamento de uma forma onde tudo aquilo fosse um tipo de Cristo. Quer ver um exemplo? Só para vocês não ficarem com dúvida. Hoje, quando a gente vai para Israel, o que Israel representa para um cristão piedoso? A nação de Israel. Canaã, ou hoje, né, no caso, todas aquelas regiões modernas que está ali, né, tanto Israel quanto ali a Cisjordânia, faixa de Gaza, né, a parte norte, Monte Hermon, as colinas de Golã e a parte sul ali, né, o deserto, o Mar Morto. O que para nós representa Israel? O país, as cidades. Tipo, o palco da ação de Deus na história. Joia. Obrigado, pastor. Você falou o que eu queria ouvir. O templo é o grande palco da revelação do Deus eterno naquela história. Pode ver que hoje nós não temos o templo. Mas nos dias bíblicos, até o ano 70, logo depois do primeiro concílio, ficou bem resolvido. Quem nasce judeu, ele acabava tendo o templo como parte do quê? Da sua vida. Como, por exemplo, João e Pedro faziam ao orar na Porta Formosa. Não tem nenhum problema. Mas podem ver, eles iam lá orar, buscar a presença do Pai, mas eles não iam mais cumprir com as práticas da lei no sentido de cumprir para se auto-redimir, porque o Redentor veio. Então, ali era só um tipo, né? E as suas palavras, pastor, é isso mesmo, é o palco da revelação. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Eu sei que a discussão do templo, ela é bem polêmica, e ainda essas igrejas que viraram os novos judaizantes, né? Que tentam virar judeus, né? Porque, olha só que aberração, né? O Paulo, quando ele está lá em Gálatas, ele vai falar, olha, vocês começaram no Espírito e agora estão aperfeiçoando pela força da carne. Não, não é isso, não é para fazer assim. E aí Paulo escreve aquela obra, aquele tratado guiado por Deus para pôr um ponto final. Unindo ao concílio que houve em Atos 15, fica muito claro, quem é judeu, quem não é judeu, agora todo Israel, seja geografia, seja acontecimento, seja arqueologia, ou principalmente os símbolos sagrados, são representativos. É o palco da revelação de Deus, ponto final. Então, por que eu estou usando esse tempo aqui? As leis cerimoniais, podem ver que no Novo Testamento elas recebem agora uma nova revelação. A Páscoa não é somente a libertação do Egito, mas é a libertação do inferno, desse Egito, desse mundo. Né? É a saída desse mundo. A Páscoa, segundo a nova aliança, que é o memorial da ceia. As leis civis, igualmente, pode ver, as leis civis foi útil para eles, porque eles eram judeus. Mas o que se perpetua de uma forma muito abundante? Os princípios morais. Que, em outras palavras, como a gente mencionou há pouco, que a ética e a moral, ou como eu mencionei na primeira aula, elas caminham de mãos dadas. Então, o Velho Testamento, as leis de Deus, e eu gastei esse tempo todo falando isso agora, para mostrar o seguinte, irmãos, não tem como a gente
caminhar na ética cristã sem compreender muito bem as leis morais que estão ali em todo o Velho Testamento, utilizando daquela representatividade das leis civis e sabendo aplicar corretamente, segundo o Novo Testamento, as leis cerimoniais. Nós não precisamos retroceder, porque esses grupos de igrejas protestantes, que agora coloca a arca, que se dobra a arca, toca chofar, e que fazem as festas, praticamente eles estão virando judeu de novo. E pasmem, tem muitos cristãos virando judeu. É como se fosse uma loucura, é como se eles estivessem fazendo aquilo que Paulo disse, não façam. Vocês são gentios, então vocês não precisam fazer disso. Isso. Vocês são judeus? Então, vamos pegar um exemplo aqui, só para eu concluir aqui, irmãos. Tito era um pastor que era grego. Timóteo tinha descendência grega e judaica. O que Paulo recomenda para Tito e o que Paulo recomenda para Timóteo? Percebam, as recomendações são distintas. Paulo trabalha muito bem na licitude e na conveniência. Ele, como um judeu, recomendou a Timóteo, não sei se vocês vão lembrar disso, Timóteo, se circuncide, porque quando você for entrar entre os judeus, você vai poder falar a eles. Mas não era simplesmente para ele retroceder, era porque o sangue judaico estava nele. Ele tinha sangue judaico. Então, nenhum problema. Não porque ele precisava fazer isso para completar uma lei, mas para ele ter acesso entre os seus. Já para Tito, não. Ou seja, em nós, que somos gentios, se tornar judeus é uma aberração, é ir na contramão. Agora, usar a revelação do Velho Testamento, das leis, da história, de tudo que a gente aprendeu, das leis cerimoniais, civis e morais do Velho Testamento, e entendê-la, e caminhar, e usufruí-la, fazendo a ponte correta para o Novo Testamento, nenhum problema. Maravilha, pelo contrário. Então, ficou clara a explicação, meus irmãos? Alguma dúvida? Sim, claro. Como Ficou claro. O pastor Johnny falou, né, que era o palco, eu acrescento que o templo é uma referência da fé judaica. Daquilo que Israel, né, Júnior? Obrigado, Júnior. Muito bem colocado. Representava como Israel sendo a nação sacerdotal aonde o Deus Trino se revelaria ao mundo. Ponto. Claro. É a casa de Deus. Jerusalém, Deus escolheu habitar e no templo ele escolheu morar. E veio Jesus personificando que é esse templo vivo, retomando até a ideia do tabernáculo, que caminhava, que estava em todos os lugares. E ele é o grande templo de Deus, tanto é que ele mesmo faz essa autodeclaração: eu destruirei esse templo, em 3 dias o reconstruirei. Então, a gente sabe que hoje quem vai a Jesus vai ao grande templo de Deus. Mas voltando, meus irmãos, então, percebam, entender essa questão do Velho Testamento é fundamental. E por que eu estou fazendo essa defesa aqui? Eu conheci, irmãos, e conheço um amigo que ele foi para o judaísmo, ele é pastor judeu. Eu fiquei assim, escandalizado, pelo amor de Deus. E faz uma salada, uma celeuma, e hoje, eu não sei se vocês já notaram, muitas sinagogas, principalmente essas que têm o intuito, né, de se popularizarem, eles têm entrado e têm, eu diria, ganhado pessoas que pensam assim, que tem que virar judeu. E tem um monte de gente, porque, afinal de contas, é um povo de uma status quo bem diferenciada, né, irmãos? A gente sabe disso. Então, hoje, todo mundo quer virar judeu, não é porque as escrituras pedem, mas é porque você vai estar convivendo com aquilo que chamamos de alta sociedade, né? Ou seja, o princípio não é religioso, o princípio é monetário, é financeiro. Infelizmente, muitos que não conhecem a Bíblia estão se enveredando para isso, né? Continuando, então. Tudo bem, meus irmãos? Querem fazer mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Pode ler para nós, então, Gil, por gentileza. Sim, agora. Os 10 mandamentos.
A grande síntese da moralidade bíblica está expressa nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, versículo 1 ao 17. Deuteronômio 5, 6, versículo 6 ao 21. As chamadas 2 tábuas da lei mostram os deveres das pessoas para com Deus e para com o seu próximo. O reformador John Calvino falava dos 3 usos da lei: judicial, civil e santificador. Todas as confissões de fé reformadas dão grande destaque à exposição dos 10 mandamentos. E aqui a gente sabe, né, meus irmãos, que os 10 mandamentos são divididos em 2 blocos. Primeiro bloco, como amar a Deus, e o segundo bloco, como amar o próximo. Quando nós lemos do versículo 1 ao 4, é a nossa relação direta com Deus, adorando, servindo e não servindo mais a ninguém. E quando nós lemos do 5º mandamento em diante, a gente vê que é a relação com o próximo, né? Como viver com esse próximo. Em outras palavras, por isso que o próprio Jesus nos ensina dizendo que os 2 grandes mandamentos resumem toda a lei: amar a Deus e ao próximo. Pode falar, Júnior? Ele condensou, né, os 10 mandamentos nesses versículos. Esses 2. Mas a gente sabe também que lá no Velho Testamento ele já dava a síntese, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, mostrando, né, essa ideia, né? Que tudo se resume no amor, né? E, se hoje der tempo, eu vou estar trabalhando um pouco mais com vocês e fazendo aqui até uma aplicação bem interessante, irmãos, sobre essa questão, por exemplo, quando lá em Gálatas, Paulo fala que Abraão, ele foi separado e o que fez ele se tornar o que ele se tornou foi porque ele creu em Deus e ele recebeu de Deus o que é a promessa. E logo na sequência, em Gálatas também, Paulo fala que a lei veio somente 430 anos depois. Logo, a promessa é superior à lei. E eu quero fazer aqui se der tempo, uma aplicação bem interessante com vocês sobre isso, para que a gente entenda bem, porque para a gente compreender perfeitamente a ética e a moral, nós precisamos dissecar os mandamentos. Mas, sobretudo, para a gente entender a ética cristã, a gente precisa compreender muito mais o que? A promessa. A promessa. Na mesma medida que Abraão entendia. Porque senão a gente pode ir por um caminho muito legalista, né? Eu sei que a ética cristã, ao mesmo tempo que é uma matéria muito interessante, que a gente vai entrar em alguns meandros bem, eu diria, bem difíceis, né? Por exemplo, a gente vai entrar em algo bem polêmico, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para que a gente não vá para o lado muito legalista. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque algumas culturas protestantes, elas têm um padrão ético-moral bem elevado, mas eu noto que eles estão mais preocupados, eu diria, com o legalismo. Eles são mais preocupados com a prática da ética e da moral na perspectiva do que o outro vê, e não na perspectiva da promessa, como era Abraão. O que eu creio no meu coração é irrelevante, desde que o outro veja o que eu faço. Se eu estou tendo uma atitude performática aparente, eu sou tido como um bom cristão. E aí eu digo para vocês que aqui é um engodo. Não porque eu não devo me preocupar pelo outro, não é isso. Eu devo sim me preocupar, mas a questão, como ensina o Sermão do Monte, tem que ser interior. Quando o meu interior é transformado, quando eu vivo essa fé como Abraão, vivendo na promessa, na sua essência, o meu comportamento não será performático, será o testemunho de alguém que vive, ou seja, é o ser, não é o parecer. E em muitas culturas, principalmente protestantes, a gente vê que eles pendem muito para isso, para o lado performático, para o lado mais aparente, para o inglês ver. Isso eu acho que eles perdem muito. Mesmo
estando socialmente num nível muito mais elevado do que nós brasileiros, né? Então fica aqui essa ressalva, tá bom? Para a gente não se tornar muito legalista. Só um pouco de legalismo já tá bom, né, meus irmãos? Brincadeiras à parte, tá bom? Pastor Johnny, leia para nós a contribuição dos profetas. Por favor, pode citar só o primeiro texto, tá? São muitos textos. Ok. Alguns dos preceitos éticos mais nobres do Antigo Testamento são encontrados nos livros dos profetas, especialmente Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Sua ênfase está não só na ética individual, mas social. Desculpa. Eles mostram a incoerência de cultuar a Deus e oferecer-lhe sacrifícios sem, todavia, ter um relacionamento de integridade com o semelhante. E aí ver Isaías 1, do verso 10 ao 17, e os demais textos. Olha só, o que eu acabei de dizer. Podem ver que o próprio povo de Deus estava praticando algo aparente, mas dentro da corte podia fazer tudo errado. Ou seja, Deus levanta a escola dos profetas para redefinir isso. E olha que interessante, meus irmãos, sobre essa questão, né? Percebam como Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele mesmo sendo rei, e ele estando sobre ele tanto a incumbência das leis civis, porque, querendo ou não, era por meio dessa revelação das leis de Deus que também ele conduziu o seu povo com relação à aplicação das leis de Deus, ele procurava viver esse princípio de todo o coração. Na ocasião que ele parou de agir de todo o coração, ele virou um demônio dele próprio. É o caso do grande pecado dele com Betseba. Pode ver que ali é um abismo chamando outro abismo. Davi pecou, ao invés de ser reparado do seu pecado, ele tentou esconder, não conseguiu esconder, matou, assassinou, não com as suas próprias mãos, mas pelo seu domínio, pelo seu poder, seu próprio valente. Depois, como se tudo tivesse resolvido, trouxe a mulher para viver dentro da sua casa. Ou seja, Davi, no momento que ele deixou de conservar isso que os profetas faziam, ele virou um homem carnal, ele se desviou, e graças a Deus pelo profeta Natan que o trouxe de volta. E assim a gente tem o Salmo 51. Mas o que eu quero dizer com isso? Percebam que os profetas, eles são levantados para quebrar essa roupagem exterior. E assim, podem ver que também foi muito parecido o que acontecia nos dias de Jesus. Com os líderes religiosos, podem ver que eles nada mais eram do que legalistas. Pode ver que a tradição do rabinato começou a preservar mais preceitos, e como Jesus diz, tradição de homens, o que é aparente, o copo limpo, as mãos limpas, e por isso que há a denúncia de Jesus, de João Batista, antes de Jesus, e depois dos apóstolos. E graças a Deus que Jesus, juntamente com a igreja primitiva, mostrou que aquela fé que tinha começado muito bem lá na Babilônia, junto com Esdras, a escola do rabinato, dos escribas, mas ao longo dos séculos eles se perderam. Nós que fizemos aqui a introdução ao Antigo Testamento, vocês vão lembrar da influência da helenização dos levitas e ao mesmo tempo do distanciamento. Ou seja, o mundo virando parte agora da cultura dos sacerdotes, os sacerdotes mais mundanos do que piedosos, e a gente vai se lembrar do que acontece com Etíoco Epifânio, Antíoco Epifânio, que aí ele pratica uma agressão aos judeus, sacrificando porcos lá no altar. Aí tem toda aquela revolução, aquela reforma e aquela obra dos Macabeus, a revolta dos Macabeus. Ou seja, mas mesmo que eles tivessem buscado a voltar para as práticas, nos dias bíblicos do Novo Testamento eles estavam cheios de roupagens, cheios de tradição, cheios de legalismo. Então percebam, irmãos, a história se repete. A gente pode estar dentro da igreja,
vivendo tudo isso de novo. E aí onde entra aqui uma crítica que eu faço às nossas estruturas religiosas, denominacionais. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba também indo para o mesmo padrão do que eu falei há pouco, sobre os nossos irmãos europeus e americanos. Eu sei que, como brasileiros, irmão, a gente está numa situação muito pior, porque, perceba, a igreja brasileira, até nessa questão da ética e da moral, eles não ligam mesmo, não estão preocupados. Pode ver, hoje o pastor sendo rico, não importa o que ele faça, é uma coisa diabólica. Então, os nossos irmãos americanos e ingleses, eles estão bem mais na frente da gente, do que se diz respeito à humanidade. Mas lembrem disso, né, que o Velho Testamento vai tentar trazer essa essência. E os profetas, e a escola dos profetas, vão tentar trabalhar dentro disso. E podem ver que o próprio profeta Elias e Eliseu, lembram de Naamã? Quando ele diz, olha, eu vou voltar para minha casa, já que você não quis, Eliseu, os donativos, me permite levar aqui uma porção de terra, porque eu quero adorar a Deus lá. E eu só peço que você me entenda que quando eu tiver que entrar com o rei no templo em que ele presta culto, eu vou me ajoelhar com ele, mas porque eu sou o homem que faço isso com ele, mas o meu coração vai estar em Deus. E o que o profeta Eliseu diz? Vá em paz. Tipo assim, eu sei, você estará cumprindo sua atitude civil. O seu coração não está mais lá. Você foi transformado pelo Deus de Israel. Então, percebam que ali a gente vê no profeta Eliseu licitude e conveniência. Consegue enxergar ou não? Lembra da história? Vocês lembram ou não? Quando Naamã é curado, Sim. Num primeiro momento, sejamos honestos, se fôssemos nós, o que falaríamos para Naamã? Não, Naamã. Não, lamento. Você se converteu ou não? Não é assim? Uhum. Mas ali o profeta, ele não fez vista grossa, ele entendeu que ali não era mais um religioso que estaria adorando, ele estaria acompanhando o rei, porque fazia parte vamos dizer assim, do trabalho dele, né, como general do rei da Síria. Então, querem fazer algum comentário? Fala do próprio Naamã que vem. Desculpa, irmão Júnior. Não pode falar. Que a fala, né, de Naamã, antes dele declarar isso, chama muita atenção e realmente mostra um coração convertido. Eu acho que a acessibilidade de Eliseu passa por isso também, né? De perceber que ali houve realmente uma transformação. Fala, Júnior, que eu tenho até um comentário para fazer depois também. Acho que você é um pouco fora desse foco aí. Eu estava pensando sobre a questão da ética, como um código moral que Deus dotou todo ser humano. Todo ser humano. Porque o primeiro casal, porque a lei de Deus vem depois da lei formal. Formal, os mandamentos. Como lei formal, uma coisa. Lei que Deus, o código moral que é colocado em todos nós, isso vem de lá de trás, né? Vem do Éden, né? E Deus, quando fala com ele, Deus também não formaliza, não põe a plaquinha no jardim, olha, aquela planta não vai lá. Não é um código, nós temos um código civil hoje, para penal. Deus não pôs uma placa, Deus falou para eles. É uma ordem de Deus. Sim, sim. E pode ver, Júnior, que mesmo com toda a revelação de Deus, né, por isso que a gente viu há pouco, né, essa questão da imagem da semelhança de Deus em nós, porque o pecado nos afetou, nos desfigurou, mas ainda temos, né, as leis de Deus na nossa consciência, na nossa alma, né, porque veio, né, de Deus, exatamente. Né? Porque a gente nasce educado, né, com nossos pais, a gente cresce, a gente tem a noção, consciência de que a gente não pode tirar a vida alheia, matar alguém. Isso é uma coisa... É interessante. Agora, olha só, que interessante, voltando aqui para Eliseu. Se Eliseu chegasse para os líderes religiosos e perguntasse assim, vamos fazer uma assembleia aqui, no templo, será que eu devo permitir com que Naamã acompanhe o rei? O que vocês acham que o rabinato diria? Óbvio que eles iriam condenar.
Percebam, é isso que a gente está, por isso que eu estou trabalhando nesse princípio, irmãos, dizendo o seguinte, percebam que toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai caminhar, eu diria, ela vai errar muito menos dentro das leis da licitude e da conveniência, porque esse lado mais espirituoso da lei moral que Deus já deixou dentro de nós, quando nós realmente somos convertidos, o Espírito Santo vai nos conduzir para algo mais sempre voltado ao amor a Deus, ao amor ao próximo, como a nós mesmos, e dessa forma a gente vai errar menos. Por isso que eu fiz a citação aqui, e por que eu estou falando da escola dos profetas e de Elias e Eliseu? Porque nesses dias Deus levanta a escola dos profetas quase como um segundo templo, sem ser templo. Porque a tribo do sul, com o templo, tinha se desviado também. Então, Deus levanta a escola dos profetas quase como um segundo templo para a tribo do norte, principalmente, porque eles tinham se desviado muito mais, mas podem ver o quanto a tribo do sul e os sacerdotes foram beneficiados, porque é aquilo, nós vamos olhando muito as coisas aparentes. Ter ética cristã é muito mais do que as coisas aparentes. Então, estou gastando esse tempo para cravar algumas estacas aqui, tá, meus irmãos? Beleza? Vamos lá, vamos ler mais um pouco. Aqui a gente já está quase acabando esse slide. Ética no Novo Testamento. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Pois não. A ética no Novo Testamento não contrasta com a do Antigo, mas nele se fundamenta. Jesus e os apóstolos desenvolvem e aprofundam princípios e temas que já estavam presentes nas escrituras hebraicas, dando também algumas ênfases novas. Joia, tudo que eu venho comentando até agora, ou seja, ela não entra na contramão, mas ela se aperfeiçoa, ela potencializa, e o Velho Testamento, naquelas questões civis e muitas vezes até mesmo com relação às festas religiosas, elas recebem uma nova roupagem, simplesmente com uma nova compreensão, mas não é antagônico, é complemento e se potencializam entre si. E aí vem a ética em Jesus. Pode ler, pastor Johnny, por favor? A ética de Jesus está contida nos seus ensinos e é ilustrada pela sua vida. O tema central da mensagem de Jesus é o conceito do reino de Deus. Esse reino expressa uma nova realidade, em que a vontade de Deus é reconhecida e aceita em todas as áreas. Jesus não apenas ensinou os valores do reino, mas os exemplificou com a vida e o seu exemplo. E isso daqui, né, meus irmãos, é a grande mensagem pela qual a gente já sabe. Jesus é o nosso grande modelo, é a estatura do varão perfeito. E podem ver, meus irmãos, até mesmo no processo da revelação sagrada, Deus é tão sábio que a maneira em que nós temos os 4 evangelhos, que são a biografia de Jesus, é de uma maneira tão limpa, tão maravilhosa, que preenche muito bem uma resposta a todo ser humano, sendo ele judeu ou gentil de qualquer nação ou de qualquer cultura. E até mesmo a maneira em que os apóstolos agora são guiados pelo Espírito Santo para falar de Jesus ao seu povo, para pôr esse povo de volta ao caminho correto, tirando as tradições humanas, e agora falar aos gentios, é uma maneira tão perfeita. Então, quando a gente tem, né, essa revelação no Velho Testamento e no Novo, partindo principalmente da pessoa e da obra de Jesus, é maravilhosa. Né? E como a gente sabe, a ética ela é muito mais do que um conceito abstrato, uma ideia. A moral é muito mais do que isso. Tanto a ética quanto a moral, mesmo que passem pelo processo individual e cognitivo, mas ela tem que ser demonstrada por atos, né? Tem que ser concretizada. Como trabalhamos, né, na última aula, onde eu até citei o Mário Sérgio Portela, que ele diz sobre que na ética está totalmente voltada às nossas escolhas, e na moral a nossa prática de conduta, porque dos conjuntos dos valores em que nós decidimos, nós sempre, e a nossa vida sempre estará ali fazendo 3 perguntas. Quero,
posso, devo, porque nem tudo que a gente quer, a gente pode, nem tudo que a gente deve, a gente também pode. Então, assim, é muito interessante essas questões, e Jesus é o grande exemplo para nós. Por isso que aquele livro clássico, E em Meus Passos, o que faria Jesus, responde todos os nossos dilemas de vida, né? E em Meus Passos, o que faria Jesus no casamento? E em Meus Passos, o que faria Jesus como um cristão? E em Meus Passos, o que faria Jesus no trabalho? E em Meus Passos, o que faria Jesus? Esse célebre livro, né, essa ficção maravilhosa, ela responde para nós todo esse dilema ético. Se lembrar disso em qualquer hora da nossa vida, vai nos livrar de muitas enrascadas e vai nos ajudar a viver uma verdadeira vida espiritual com repercussões éticas e morais, né? Bom? E o Sermão da Montanha, lê para nós, pastor Johnny, por gentileza. Amém. Uma das melhores sínteses da ética de Jesus está contida no Sermão da Montanha, Mateus, dos capítulos 5 ao 7. Os seus discípulos, os filhos do reino, devem caracterizar-se pela humildade, mansidão, misericórdia, integridade, busca da justiça e da paz, pelo perdão, pela veracidade, pela generosidade e, acima de tudo, pelo amor. A moralidade deve ser tanto externa como interna, sentimentos, intenções. Mateus 5, 28. A fonte do mal está no coração. Marcos 7, 21 ao 23. Joia. Obrigado, pastor. Tem um pastor brasileiro que ele é um grande escritor sobre o Sermão do Monte. Se não me falha a memória, é o Carlos Queiroz. Vocês já ouviram falar dele? Já. Inclusive, eu não me recordo qual módulo, o senhor chegou a fazer comentários a respeito e a gente chegou a assistir alguns vídeos dele. Isso. Inclusive, pastor, isso é verdade, hein? Eu passei alguns vídeos dele, não foi? Sobre o Sermão do Monte. Tá, eu vou até dar como material extra para vocês. Me lembrem, por gentileza. O Carlos Queiroz, irmãos, ele é um nordestino, mas ele tem, assim, uma mensagem muito boa. Para mim, é um dos melhores brasileiros escritores e conferencistas sobre o Sermão do Monte. Outro grande escritor e pregador é o próprio Martyn Lloyd-Jones, também. E os puritanos vão ter obras lindas sobre isso. Mas fica aqui a recomendação, porque ele vai trabalhar bastante, e eu gosto muito das abordagens do Carlos Queiroz, porque, irmãos, ele aplica no nosso contexto brasileiro, na nossa vida, principalmente para o nordestino, que tem muito aquilo de ser cabra macho. Então, ele desossa bem os cabra macho. Então, fica aqui a recomendação, tá bom? E para a gente concluir, vamos lá, deixa eu ver. A vontade de Deus. Leia para nós, Júnior, por gentileza. A vontade de Deus. Jesus acentua que a vontade ou o propósito de Deus é o valor supremo. Vemos isso, por exemplo, em Mateus 19, de 3 a 6. O maior pecado do ser humano é o amor próprio, o egocentrismo. Daí a ênfase nos dois grandes mandamentos que sintetiza toda a lei. Outro princípio importante é a famosa regra de ouro, Mateus 7, 12. Mateus 7, 12 diz assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem. Deixa eu ler de novo. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Né? Faça aquilo que você realmente deseja. Falando um pouco sobre isso, né, irmãos, a gente já tocou nesse assunto, mas podem ver, né, irmãos, o altruísmo é a grande resposta para a nossa vida. E o egoísmo é a grande ruína da nossa vida. E, sabiamente, quando foi feito a tese dos 7 pecados capitais, se não me falha a memória, o Papa Gregório, tudo começa com egoísmo. Tudo começa
com esse primeiro pecado. E por causa desse primeiro pecado, derivam-se os outros 7. Alguém já disse que hoje, na nossa sociedade moderna, daríamos para colocar alguns outros pecados capitais, como, por exemplo, a corrupção, virou parte, né, do gênero, principalmente humano, contemporâneo, e as drogas, né, como uma outra coisa também aliada a esse lado da luxúria, mas mais voltada para essa dependência química, né, e todo tipo de droga, seja ela química ou, quem sabe, até mesmo tecnológica e vícios, e aí vai, né? Então, é bem interessante, né? Então, a gente sabe disso e a resposta para nós está dentro disso, né? E a ética em Paulo, pode ler para nós, Júnior, por gentileza? A ética de Paulo. Paulo baseia toda a sua ética na realidade da redenção em Cristo. Sua expressão característica é em Cristo. Somente por estar em Cristo e viver em Cristo, profundamente unido a Ele pela fé, o cristão pode agora viver uma nova vida, dinamizada pelo Espírito de Cristo. Todavia, o cristão não alcançou ainda a plenitude, que virá com a consumação de todas as coisas. Ele vive entre dois tempos, o já e o ainda não. Muito bem. Pode Legal, ver que essa expressão é muito legal em Cristo, na pessoa de Paulo. Como eu estou pregando... Oi? Eu gosto demais dessa expressão em Cristo. É a resposta, né, Júnior? É a nossa resposta, né? Como eu estou pregando sobre as marcas de um discípulo, é o meu tema geral, e trabalhando em cima do livro de Gálatas, é muito curioso que Paulo, ele conseguia, em nome do Deus eterno e da lei do Deus eterno, matar o seu próprio povo, né? Que eram os cristãos. Ele vai perseguir os cristãos. Ele persegue em Jerusalém, vai para Damasco para perseguir não só os cristãos judeus, mas começando por eles, né? Porque na cabeça dele, matar essa raça ajudava bastante. E aí Deus o converte, a gente conhece a história, e ele passa agora não só a amar o seu povo, mas a amar o mundo gentil. Olha que doideira, né? Que interessante. Por isso que ele se torna, e eu gosto de usar a seguinte expressão, Paulo é a grande ilustração viva do que significa conversão em Cristo, né? Paulo é a grande demonstração, é a ilustração viva de alguém que matava em nome de Deus e que agora, por se converter, morre para si, para o mundo e para ele próprio, para fazer com que os outros vivam, né? E por isso que ele diz que o meu viver é lucro e o meu morrer é Cristo, né? Então, é o nosso grande exemplo do Novo Testamento e quero crer que da história da igreja. Eu sei que Jesus disse que João Batista seria o maior lá no reino dos céus, mas acho que o segundo maior vai ser Paulo. Minha opinião, viu, irmãos? Minha opinião. Pedro fica ali para depois. Tá bom, meus irmãos? Beleza, Amém. meus irmãos? Algum comentário? Algum adendo? Né? E o nosso querido professor Maurício, ele pega esse material, as bases bíblicas da ética de Alderi Souza de Matos, tá bom? Beleza? Algum acréscimo? Alguma pergunta? Tudo bem até aí? O senhor falou sobre o Sermão do Monte, né? Inclusive mencionou Martin Lloyd Jones, é pela editora Fiel. É um livro de quase 1000 páginas. Sensacional. Eu comecei a ler, mas não concluí. E aí eu comprei recente o do Carson, Sermão do Monte. Ele é bem menorzinho, é um pouco mais sucinto. Então, eu aconselharia quem tem intenção de conhecer um pouco mais. Um é bem pequenininho e, obviamente, o outro é um clássico, né? Do Martin Lloyd Jones. Muitos livros do Martin Lloyd Jones, meus irmãos, sabe como que ele escrevia? Eram as pregações do culto de oração. Inclusive ele menciona isso nesse livro, né? Então, tá dentro da categoria, né? Justamente. Você vê, irmãos, que pérola. É um culto de oração, mas ali ele trazia uma exposição bíblica muito profunda. E que Deus seja louvado, irmãos. Por isso que eu falei para vocês, até mesmo no módulo de teologia pastoral, que a literatura puritana foi a que mais marcou minha vida depois do seminário. Eu agradeço a Deus por isso. E é por essa razão que, no nosso seminário, eu faço questão de rechear de material puritano, porque eu não tenho dúvida que vai trazer esse frescor, né?
Mas obrigado aí pela indicação do Carson e por essa citação, viu, pastor? Tá bom, meus irmãos? Mais alguma pergunta, algum adendo? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então, concluímos o primeiro slide aqui de definições de ética, e agora a gente vai entrar no segundo slide de introdução à ética cristã, ainda do professor Maurício. E então, depois do intervalo, a gente retoma aqui, tá bom? Mais de 50 aí. Oi? Deu mais de 50, né? Deu mais de 50. Então, Deu vamos uma parar. hora, né? Vamos parar já a nossa gravação, tá bom, meus irmãos? Ok. Tá jóia. Então, nos vemos já já. Vou parar aqui a gravação. Beleza. Toma uma água.